para nosso slide, tá? Então, pronto. Em atenção a Matheus, que ele disse que estava na tutela da ativa quando ele perdeu a internet. Então, retomando a partir daí. Nós falamos, quando nós estivemos, só recapitulando, da tutela, que ela pode ser, né, a tutela testamentária. Falamos também que, além aqui, voltando um pouco da tutela testamentária, a gente tem a tutela legítima e temos a tutela dativa. Então, o que foi que a gente falou? Que o juiz, quando ele vai verificar a possibilidade de conceder a tutela para aquela criança ou adolescente, a primeira coisa que ele vai verificar é se existe um testamento, ou seja, se existiu a manifestação de última vontade do pai, né, ou da mãe, em relação a isso. Então, não houve a tutela, não há um testamento, ele vai para o segundo tipo de tutela, que é a tutela legítima. Ou seja, é aquela em que ele vai verificar, no âmbito da família, né, de pessoas que são próximas, que tenham aqueles critérios da afinidade e afetividade daquela criança, e baseado, gente, naquele princípio do superior interesse daquela criança, ou também conhecido como o princípio do melhor interesse, ele vai o quê? Conferir a tutela para aquela criança. Se não conseguir, ele vai para onde? Para a chamada tutela dativa. A tutela dativa, então, portanto, ela só vai ser escolhida pelo juiz depois dele verificar se dele excluir, na verdade, a possibilidade da tutela testamentária ou da tutela legítima, tá? Bom, eu também coloquei aí, vocês estão vendo aí no slide, o chamado importante, tá lá, menores abandonados. O tutor será nomeado pelo juiz quando o menor for abandonado, ou serão recolhidos em estabelecimentos públicos para este fim. Então, na falta dele, ficam sob a tutela das pessoas que voluntariamente e gratuitamente se encarreguem da sua criação. Então, aí são casos das pessoas que são abandonadas. Chamar a atenção também que, quando a gente fala sobre aquelas crianças também que estão abandonadas e que estão em instituição educacional, né, conforme está previsto a possibilidade no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Então, nestas hipóteses, a lei determina que a pessoa que é responsável por aquela instituição, que guarda aquela criança e adolescente, ela exerce o poder de guardião daquela criança, daquela adolescente, tá? Então, isso está previsto no nosso Estatuto da Criança e Adolescente, em um dos seus artigos, tá? Então, ele tem a guarda daquela criança. Então, gente, depois da tutela aí que a gente viu, a gente também vai ver que essas duas possibilidades. O nosso Código Civil, ele estabelece, na verdade, quem pode ser tutor daquela criança ou adolescente. E estabelece uma lista de preferência. Eu não coloquei aqui o Código Civil, não abri aqui, nem coloquei aqui qual é o artigo. Eu vou até refazer esse slide, colocando a sequência que está no Código Civil. E aí surgiu uma discussão doutrinária muito grande sobre essa ordem estipulada no Código Civil. Então, quem pode ser o tutor? Avô, tio, padrasto, enfim, né? Não tem padrasto, estou só usando, mas assim, avô, não diz avô não, diz assim, ascendentes, depois vem o tio, eu não me lembro a sequência, tá? Mas surgiu essa discussão doutrinária dizendo o seguinte, se o juiz, ele é obrigado a seguir essa sugestão, né, que está no Código Civil, ou se ele pode utilizar aleatoriamente, né, uma daquelas pessoas que estejam previstas no Código. Então, nós temos decisões dos dois lados. E aí eu coloquei algumas decisões dos tribunais. Vejam que eu coloquei nesse slide que vocês estão vendo, uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo e outro do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que diz assim, que defendem de que não há necessidade de prevalência da ordem estipulada. Vejam só, o TJ de São Paulo diz, não há necessidade de se obedecer à ordem prevista nos artigos tais, assim, nada obsta que a tutela seja deferida ao tio, ao invés de ser ao avô, por exemplo. Então, por quê? Como eu falei para vocês, o ascendente, avô e avó, que são ascendentes, eles têm preferência nessa lista para depois virem os tios. Então, o Tribunal de Justiça entende que tanto faz, né, escolher o tio ao invés do avô. O TJ do Rio de Janeiro, na mesma linha de raciocínio, diz: a ordem legal de nomeação de tutor, prevista nos artigos 409 do Código Civil, cede ante ao interesse do menor.
Dita ordem foi instituída prevendo a hipotética equivalência de condições dos candidatos, nunca observada na prática. Vejam, senhores, que essa decisão do TJ do Rio de Janeiro, ela está respaldada naquele princípio do superior interesse do menor, ou princípio do melhor interesse do menor, tá? Então, baseado nisso, diante de um caso concreto, né, o que é melhor para aquela criança, para aquela adolescente? Então, o TJ do Rio de Janeiro diz que, baseado no princípio que deve prevalecer a ideia oriunda do princípio do melhor interesse, o que é melhor para aquela criança ou adolescente, e baseado nisso é que se deve decidir, e não se ater ao que está previsto no Código Civil. Mas, contudo, todavia, nós temos também do próprio TJ do Rio de Janeiro, pasmem, senhores, posições divergentes. Então, veja, no próprio TJ, né, a terceira Câmara do TJ do Rio de Janeiro estabelece a segunda possibilidade, prevalência da ordem estipulada. E tá aí, TJ do Rio de Janeiro. Não há razão para que faça a inversão da ordem de nomeação legal de tutor, desde que não ocorra ou se demonstre uma razão bastante forte que a recomende no interesse do menor. Então, embora também levante o princípio do melhor interesse, né, ele diz que essa ordem, né, não deve ser o que alterada. Por quê? O que é que ele pressupõe? Pressupõe que o legislador, ao estabelecer essa ordem específica, ele já atendeu ao princípio do melhor interesse. Ok? Então, a gente tem só essa discussão doutrinária para que vocês saibam, e a gente vai passar agora aqui para o que está previsto no Código Civil. É isso aí que eu coloquei, gente, das funções do tutor. Eu só transcrevi os artigos do Código Civil. Então, chamar a atenção, representar até os 16 anos, assistir depois dessa idade, administrar o bem, que essa, inclusive, é a distinção entre a tutela e a guarda, alienar os bens destinados à venda, aceitar por ele heranças, legados ou doações, ainda que com encargos, tá? Dirigir a sua educação, porque é assistência educacional, defendê-lo, prestar-lhes alimentos, adimplir todos os deveres que normalmente cabem aos pais, fazer-lhes as despesas de subsistência e educação, bem como as de administração, conservação e melhoramento de seus bens. E aí, gente, nesses incisos aí, eu quero chamar a atenção do inciso 7, que fala de prestar-lhes alimentos. Por quê? Percebam que quando a gente fala da guarda, a guarda fala em assistência material, moral e educacional, mas, né, o dever de prestar alimentos continua sendo do pai e do tutor. Uma outra coisa, só relembrando em relação à guarda, né? Como o guardião, né, ele pode coexistir com o exercício do poder familiar, os pais, né, eles continuam com o seu direito de visitar seus filhos. Aqui na tutela, não. Pressupõe a perda ou a suspensão do exercício do poder familiar e, né, por isso, existe o quê? A inclusão da obrigação do tutor, o quê? Prestar-lhe alimentos. Quase que não sai, né? Pois bem, aí também tem promover, mediante preço conveniente, o arrendamento de bens de raiz, vender os bens móveis cuja conservação não convier e os imóveis nos casos em que for permitido, e transigir. Código Civil, tá? Não dá no nosso Estatuto da Criança e Adolescente, mas que prevalece para a gente, tá? Chamar a atenção também que, para fins de estudo do direito da criança e adolescente, o que nos é interessante em relação à tutela é tudo aquilo que é referente ao menor de 18 anos. Então, eu só vou chamar a atenção, né, e aplicar o nosso Estatuto da Criança e Adolescente para aquela tutela que é deferida ao menor de 18 anos, porque é o que está na guarida do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Que mais que nós temos falado dela? Eu acho que mais nada. Ok? Bom, agora nós vamos para também aí, perdoe-me, tem aí a cessação da tutela. Ou seja, quando é que essa tutela, ela finda. Está aí no artigo 1763 do nosso Código Civil. Né? A tutela, no caso, né, da criança e adolescente, com o advento da maioridade, ou com a emancipação, ou quando, né, o menor ele for adotado. Então, também porque a adoção, ela cria um novo status jurídico para aquela criança e adolescente. Então, tá aí. Com a maioridade ou emancipação do menor,
ao cair o menor sob o poder familiar, no caso de reconhecimento ou adoção. Ok? Vamos lá, então, agora para a chamada adoção. Então, só recapitulando um pouco. Quando a gente vai falar da adoção aqui, a gente recapitular o que foi que a gente viu. Nós estamos falando da família substituta. E quando a gente falou da família substituta, eu disse a vocês que o quê? A família substituta, ela pode ser de 3 modalidades: guarda, tutela e adoção. Falamos também que a guarda, né, ela é o quê? O dever de assistência material, moral e educacional daquela criança e adolescente. E que, né, o guardião, ele pode se opor, inclusive, a interesses de terceiros, tá? Inclusive os pais. E falamos também da tutela. A distinção básica, né, e elementar em relação à guarda e à tutela é que a guarda, ela prevê, né, o dever da assistência material, moral e educacional e um plus, qual seja a administração do bem ou do patrimônio. Uma outra coisa, enquanto a guarda pode coexistir com o exercício do poder familiar, e por isso os pais continuam com a obrigação de prestar alimentos e continuam com o direito de visitar seus filhos, na tutela pressupõe-se o quê? A perda ou a suspensão do exercício do poder familiar. Essas modalidades de perda ou suspensão do exercício do poder familiar estão previstas aonde? No nosso Código Civil. Elas ficam vigendo para a aplicação daqueles menores de 18 anos, conforme previsto no nosso Estatuto da Criança e Adolescente? Sim. Então, a gente aplica subsidiariamente tudo aquilo que está previsto no Código Civil. Aí nós vamos ver agora, gente, a terceira modalidade de família substituta, que é a adoção. Esse Instituto da Adoção, ele começa a ser previsto no nosso Estatuto da Criança e Adolescente no artigo 40, não, perdoe, no artigo 39. Ele sofreu várias orientações, várias mudanças com o advento do nosso ECA. Com a Lei 12.010 de 2009, houve uma alteração grande do Instituto da Adoção. E depois, em 2017, houve uma outra alteração, que foi, uma delas foi aquela que eu comentei na primeira fase da nossa aula, que foi estabelecer o prazo máximo para a conclusão da adoção, que nós não tínhamos. Então, hoje, a adoção ela tem um prazo máximo de 120 dias para sua conclusão, cabendo uma prorrogação, alteração de lei em 2017. Como eu falei para vocês que eu criei um Insta, eu vou ficar botando algumas alterações de leis mais recentes do nosso Estatuto da nossa criança e adolescente, porque o ECA, de 2017 para cá, né, teve várias alterações, tá? 2017 e 2018 a gente teve alterações significativas no nosso Estatuto. Então, e coisa que altera, né, nova, é sempre exigido em concurso público, ok? Pois bem, então a gente vai falar do Instituto da Adoção. Só para que a gente lembre que, como eu falei, qual é a filosofia, né, do nosso atual Estatuto da Criança e Adolescente? Quebrar com o paradigma anterior. Lembre que o Código de Menor de 79, ele foi uma das críticas feitas ao nosso Código de Menor de 79, era exatamente que ela promovia o quê? O rompimento daquele menor com o convívio familiar. Né? Então, vamos dizer assim, a internação, seja daquele menor que fosse abandonado ou daquele que estivesse cometendo algum tipo de delito, ela era a regra. Hoje, com o nosso advento da criança e adolescente, ela passa a ser o quê? Do caráter excepcional. Por quê? Né? Lá no artigo 100 do nosso Estatuto da Criança e Adolescente, passou-se a enaltecer o quê? A família. Então, o Instituto da Família, né, é hoje a preferência. Então, hoje, todas as pessoas que trabalham, laboram na área da infância e juventude deverão, né, sempre se esforçar para quê? Para a manutenção daquela criança, daquela adolescente no seio da sua família. Tanto é, gente, que mesmo que aquela criança ou adolescente venha a ser vítima de crimes, vamos dizer assim, de crimes de violência física, tá? O que é que a gente faz? A gente, se for necessário, a gente tira aquela criança do convívio, do autor, do pai ou da mãe, suponhamos que a mãe seja a autora da violência, a gente tira em caráter excepcional. Se não existir alguém que possa ficar com aquela criança adolescente no seio da sua família extensa ampliada, um tio, um avô, e ela vai para uma instituição, mas desde o momento em que ela é acolhida numa instituição, já se trabalha para que aquela criança possa o quê? Voltar para o convívio da família.
E isso, a equipe que falou do direito à convivência familiar e comunitária, ao abordar isso, eu estava circulando na sala e até falei, são características, né, da colocação dessa criança e adolescente nessa instituição, exatamente a excepcionalidade da medida e a provisoriedade. Por que isso? Caráter provisório e excepcional, porque desde o momento em que aquela criança é colocada naquela instituição, né, os responsáveis por aquela instituição, que são os guardiães daquela criança, eles devem o quê? Trabalhar para que aquela criança o quê? Retorne ao convívio familiar. Então, eles fazem um trabalho, que eu já visitei essas instituições, eles fazem um trabalho para o quê? Até psicológico. Então, os pais começam a ir temporariamente lá, em dias estabelecidos, começam a visitar aquela criança, fazem o trabalho psicológico, primeiro de conscientização de que aquilo é uma violência, de que não se pode bater no filho, né, o que aconteceu, ou seja, um resgate daquela família. E isso tudo é acompanhado pelo juiz da infância e juventude. Então, esse acompanhamento, né, ele passa, a pessoa responsável pela instituição faz um relatório, encaminha para o juiz, e o juiz começa a avaliar a evolução daquela criança naquela instituição e do convivência daquela criança, até que ele o que se manifeste ou optando para que aquela criança retorne ao convívio da família natural, que é o pai ou a mãe, ou para que aquela criança fique na família extensa e ampliada, mas se não tiver ninguém, né, na família natural ou na família extensa ampliada, a instituição ela vai fazer o quê? Sugerir para o juiz para que aquela criança vá para a adoção. Então, eu estou explicando tudo isso para que vocês entendam que a modalidade de família substituta, né, do tipo adoção, ela só é utilizada como sendo o quê? O último recurso. Depois de ter exaurido, portanto, todas as possibilidades daquela criança continuar na convivência familiar. Não foi possível, eu parto para o critério da chamada adoção. Por quê? Porque desses institutos todos, uma das características da adoção é exatamente o quê? O rompimento do vínculo familiar com a sua família de origem. Então, a adoção, gente, é exatamente o ato jurídico através do qual aquela criança, né, irá ser inserida em uma outra família, em uma nova família, que não é a sua família o quê? De origem, que não é a sua família consanguínea. Então, gente, vou aqui partilhar o slide para que a gente possa ver primeiro qual é o conceito de adoção. Vários doutrinadores conceituam a adoção, a característica da adoção. E são conceitos excelentes. A gente vai utilizar os conceitos dos civilistas. Eu, particularmente, gosto muito desse conceito que eu vou mostrar aqui, para não mostrar mais de um, que é o conceito oriundo de Orlando Gomes. Tá? Professor Orlando Gomes, vejam aqui na nossa telinha, que eu vou compartilhar com vocês, ele diz aqui, ato jurídico pelo qual se estabelece, independente do fato natural, o vínculo da filiação. Trata-se de ficção legal que permite a constituição entre duas pessoas do laço de parentesco do primeiro na linha reta. Então, professor Orlando Gomes. O porquê eu gosto disso? Porque eu acho perfeito essa definição do professor Orlando Gomes quando ele fala da ficção legal. Então, na verdade, a adoção, gente, é uma ficção legal através do qual você coloca alguém na sua família, insere alguém na sua família que você não tem vínculo sanguíneo. Então, você dá o status de filho a alguém com quem você não tem filho, com quem você não tem vínculo familiar nenhum, vínculo sanguíneo nenhum. E logo abaixo, nesse slide, vejam que indubitavelmente, senhores, a principal consequência, a principal característica da adoção está aí. Implica no desligamento da família de sangue. Agora, a própria lei fala, exceto para os chamados impedimentos matrimoniais. O que é isso? Hipótese, senhores, em que é óbvio você tenha como conhecer a sua origem familiar, saber quem é seu pai, quem é sua mãe. Então, a lei proíbe, né, casamento, né, vínculos matrimoniais com o seu pai ou com a sua mãe. Então,
Fique aí, Gui, então. Liga. Tá fedendo, viu? Já passei desodorante mesmo. Você tem que passar água com sabão, filho. E depois desodorante. Cheguei a falar das características da adoção. Voltou. Passou o link? Que você mandou o link? É o mesmo link. Fica feio. Seu filho é. Cadê o livro, velho? Vou ficar aqui agora. Tô mandando tentar a transmissão ao vivo do YouTube. Minha filha, a próxima vez a gente pode tentar, mas agora não. Deixa eu tirar água. É o mesmo link, né? Ninguém mandou sair? Eu saí? Não, ele saiu. Ninguém mandou sair? Faz ideia. Tá bom.